E fala galera, beleza? Seguinte, cá estamos com mais um vídeo e esse vídeo é um vídeo de notícias, certo? Eu ia fazer no Shorts como eu faço normalmente, só que tipo, são duas notícias e são um pouco extensas, certo? Mas seguinte, essa primeira notícia aqui que eu vou falar é um pouquinho antiga, certo? Mas tem a ver com a segunda notícia. Que no caso é o projeto Genie 3 do Google, certo? Que basicamente ele é uma engine, certo? Uma game engine que cria jogos em tempo real utilizando IA. Tipo, você digita o prompt e ele cria jogos. Assim, ele dá uma certa preocupação para a galera, tanto para a galera que é desenvolvedora quanto para os jogadores, certo? Por conta que, tipo, é uma IA que está criando o jogo, não é uma pessoa de fato programando, certo? Então, tipo, se um jogo já sai cheio de bugs, imagine com uma pessoa programando, imagine com uma IA programando isso, certo? É claro que tem toda a supervisão humana, certo? Tipo, o cara tem que fazer o prompt, vai melhorando o prompt e tudo mais. Mas, por outro lado, é um negócio sinistro, porque é, dá uma esperança assim, para a galera que é desenvolvedora, no sentido de que, tipo, tá, eu vou criar um projeto, um jogo novo, só que eu não sei como é que esse jogo vai ser recebido. Então eu posso criar um protótipo usando a IA e depois eu vou ajustando, vou ajusto o protótipo, vou mandando para a galera e vendo se o que eles acham que precisa melhorar. Feito isso, depois que eu tenho o protótipo feito, meu Deus, minha língua tá enganchada demais hoje. Mas enfim, depois que eu tenho o protótipo feito com IA, eu consigo facilmente programar o jogo pelo programar de fato o jogo e depois vender o jogo a forma mais como é que eu posso dizer assim, a forma que mais atende o público, certo? Tipo, eu não preciso desenvolver o jogo para mandar para a galera testar uma parte e depois ir refazendo e tal, porque eu posso fazer o protótipo, mandar para a pessoa só uma mecânica que teria no jogo e vendo se a galera gostou dessa mecânica e depois botar dentro do jogo. Inclusive, esse Genie 3 aqui que eu vi, ele gera mundos, mas a operação dele é a 20 a 24 frames por segundo, ou seja, a parte de 30 FPS. Não é um negócio tão fluido no momento. Mas dá pra fazer essa questão do protótipo. E é incrível, velho, porque, tipo, geram as coisas muito, muito bem feitas, velho. Deixa eu mostrar aqui, tipo, olha isso, velho. O pé do cara entrando na neve. É muito bem feito. O primeiro teste eu até estava procurando aqui, mas não achei. Que é testando com vidro, com espelho. Que aí acaba que duplica dois personagens. Mas eu não achei. Mas, tipo, dá pra perceber que, tipo, esse protótipo ele gera, como é que diz? Ele gera a água meio que quase realista, certo? Tem uns bugzinhos ali, mas meio que quase imperceptível. Mas é uma IA muito boa, velho. Aí deixa eu abrir aqui o vídeo para vocês verem melhor o funcionamento dessa IA do Genie, certo? Eu baixo aqui um pouco o som. Vou tentar achar, né? Aí, tipo, inclusive tem um cara que fez o. Tem um cara que eu acompanho ele no LinkedIn. Ele fez essa ideia do que o Gemini criou do avião.
ele criou um jogo fazendo o mesmo código na Unreal. Certo? E tá maravilha o projeto do cara lá. Tô acompanhando no LinkedIn, o cara. Eu percebo, tipo, é um jogo, só que, tipo, esse jogo foi criado com IA. E, tipo, percebo que tá muito bem feito, velho. É, tipo, é uma parada sinistra, assim. Aí, tipo, é, parece meio que um ameaçador pra galera que é desenvolvedora, mas ao mesmo tempo parece meio que uma solução pra prototipagem rápida. E, tipo, pra galera que é jogador, tipo, a estranheza que vai dar é que o jogo não foi desenvolvido por uma pessoa. Mas de resto, tá muito bom, velho. Olha aquela iluminação ali, velho. E fora que assim, você consegue tirar foto do cenário, faz um prompt e ele transforma aquela foto em um mundo, certo? Tipo, tem umas falhas aqui, que ele meio que estendeu a, a tela na hora que ele girou a câmera. Mas, tipo, tudo isso aqui, embora seja, ele tenha criado um prompt, mas o jogo está sendo feito em tempo real, certo? Ele gera só uma parte para prever e depois gera todo o ecossistema do jogo em tempo real, certo? Tipo, tá para fazer um negócio bem sinistro. E outro ponto que acho massa aqui. Outro ponto que acho massa nessa IA é que, tipo, tá pra fazer uma parada meio que parecido com um jogo antigo que era Scribblenauts. Scribblenauts. Deixa eu achar aqui o jogo que mostra rapidinho. Pronto, o jogo é esse aqui que eu tava falando, Scribblenauts, certo? Aí ele era desse jeito aqui, era um jogo mais pra criança, certo? E o que é incrível dele é que você botava qualquer palavra lá no jogo e ele criava o objeto e, é, e adicionava o objeto ao jogo. Só que assim, é claro que era certas palavras, porque não. É, não existia uma IA generativa na época, então o cara só conseguia botar o que o programador tinha colocado dentro do jogo, certo? Mas com essa IA da Genie, dá uma esperança de que tipo, dá para fazer um Scribblenaut mais aberto, tipo, a pessoa pode botar totalmente qualquer coisa dentro do jogo, sabe? Tipo, e talvez até jogo de terror consiga botar gerar medo em tempo real com base no, na jogatina do cara, sabe? Tipo, se o cara tiver meio que voltando muito, alguma coisa assim, aí tipo, dá pra detectar se o cara tá com medo, alguma coisa assim, e tacar um terror a mais no cara, sabe? Tá um e gerando coisas em tempo real no jogo, certo? É, enfim, feito esse anúncio aqui do Genie 3, que é um anúncio um pouquinho antigo, vamos para o anúncio mais recente, que é o anúncio da Nvidia, que lançou o DLS 5. Infelizmente, não foi bem recebido pelo público como ela esperava. Inclusive, eles mostram aqui que estão bem empolgados com anunciar isso, mas infelizmente a galera gamer não gostou muito, e eu meio que concordo com os pontos que a galera não gostou, certo? Mas, infelizmente, a Nvidia está bem decepcionada com não ter sido bem recebido com esse DLS. Porque, tipo, eles estão comemorando aqui, basicamente, que depois de 25 anos foi reinventado a computação gráfica mais uma vez. Tipo, e eles botam até que para não falar que foi tão antigo assim, depois de tanto tempo, eles botam que foi depois do Ray Tracing, que eles fizeram uma inovação melhor, certo? Mas enfim, o
o que acontece, por que está sendo tão criticado o DLLS 5? É, dá até um trava-língua esse DLLS 5. Enfim. É, botei até um L a mais, mas enfim. É, o que acontece? Eles estão usando agora o DLS com GPT, certo? Aí, tipo, a galera meio que não tá muito satisfeita com as coisas, tudo tá sendo feito com IA, certo? Até coisas simples a galera tá usando IA, então a galera meio que fica um pouco, acho, tem uma certa estranheza quando vê o termo de IA. E aqui, no caso, está usando a IA do GPT, que é uma IA, uma IA generativa, certo? Aí, o que é que eles fazem? Eles estão dizendo que estão combinando renderização artesanal com a IA generativa, que é para oferecer um salto dramático no realismo visual, preservando o controle que os artistas precisavam para expressão criativa, certo? É, Basicamente, eles misturam o que o desenvolvedor desenvolveu, mais o que uma IA consegue desenvolver, certo? Quase que não sai, mas enfim. Aí, eu vou botar aqui o vídeo de anunciamento deles, de anúncio deles, perdão pela tradução errada aqui do inglês, mas enfim. E vamos lá. Eu baixar um pouquinho o som aqui. Vamos lá. O que acontece que a galera tá criticando tanto? É porque basicamente a IA ela tá gerando novos rostos para os personagens. Tipo, no Leon não se vê tanta essa diferença, certo? Mas, tipo, por exemplo, nessa senhora aqui do Hogwarts, ela parece bem mais velha do que o jogo meio que aparentava mostrar ela ser, sabe? E assim, os olhos meio que ficam um pouquinho bugado, tá um negócio assim, tipo, de que tipo, é, o jogo é um jogo, mas esse rosto aqui é de A para parecer real, mais real, só que acaba não sendo. Aí acaba que a galera tá criticando muito essa questão de da IA bagunçar o rosto do personagem e transformar um realismo em coisas que o pessoal não esperava tanto realismo e acaba que não fica um meio termo, não fica nem muito real nem fica, nem fica um negócio de jogo dentro de um jogo, certo? Aí, enfim, vamos continuar aqui o vídeo. Aí, por exemplo, outra coisa, esse cara aqui ficou parecendo uma massinha, mas o que acontece? Basicamente, nesse caso aqui do personagem, eu não acredito que foi mudança tanto de rosto, mas tipo, foi questão de que tipo, o DLSS 5 ele agora está voltado para melhorias de materiais, que no caso, quem é desenvolvedor sabe que toda questão de cor, de textura e tudo mais é feito usando um ASCII, um componente na engine que se chama de material, certo? Aí, tipo, no caso, a IA do DLSS 5 utiliza a modificação nas texturas e materiais dos personagens e na iluminação. E aqui, tipo, teve uma modificação de textura e material, mas acho que foi muito mais forte a questão da mudança de iluminação em um ambiente que não parece precisar de tanta iluminação assim, certo? Aí tá essa estranheza de que o cara parece uma massinha, porque o canto é bem mais escuro do que quando bota com IA, ó. Ele fica bem mais claro e aqui tipo continua meio que continua escuro, então tá essa estranheza. Aí outro detalhe que acho que fica bem estranho é essa mulherzinha aqui, que tipo,
ela já é estranha por natureza, certo? A modelagem dela não foi muito perfeita. Mas quando botar a estranheza dela com uma melhoria, acaba que fica mais estranho ainda, certo? Inclusive modifica um pouquinho o rosto dela também. Isso aí é interessante por conta que é o seguinte, isso aí tá na primeira versão, certo? E dá pra perceber que ele tá fazendo tudo isso, todo esse render em tempo real, certo? Tipo, ele tá certo que o desenvolvedor precisou ativar isso no desenvolvimento, mas de certa forma o processo que ele está fazendo a melhoria está sendo em tempo real e não é um filtro, certo? Já atento que não é um filtro porque tipo, ele está rodando dentro dos arquivos do jogo, certo? O desenvolvedor teve que ir lá, lá e configurar cada parâmetro que vai ser modificado dentro do jogo, certo? Tipo, o cara teve que dizer, essa textura aqui vai ser modificada no DLS, essa aqui não vai. É, a iluminação que eu quero é até tal ponto, certo? A cor que eu quero até, influência de cor é até tal ponto, certo? E, tipo, tá um negócio bem interessante que, tipo, mesmo que seja um IA, e ele esteja alterando de fato um pouco o rosto, mas não é um negócio assim que ele altera num nível tão absurdo, certo? Tipo, tem alguns casos que realmente altera, mas ainda tá pra se reconhecer que é aquele personagem, sabe? E tipo, por ser uma IA, era pra se esperar que fosse ele modificasse totalmente o personagem. O que eu não vi acontecer ainda, certo? Inclusive, ó, no futebol ele parece que tipo, não tem tanto problema em relação a as outras coisas que a gente viu. A não ser que essa bola aqui na pausa ela meio que cortou aqui, mas não sei se no original ela cortaria também. E tipo, eu só percebi isso porque eu pausei o vídeo. Mas tipo, no futebol parece que tá tudo ok. Assim, ele deixa um pouquinho mais embaçado o fundo, mas talvez seja proposital, né? Talvez seja proposital. Mas, tipo, é uma parada tá bem interessante se ver essas duas paradas, Gemini e o DLSS 5. Deixa eu até mostrar aqui que ele tem esse negócio para comparação em tela cheia. Ó, acho que é Grace, né, o nome dela. Ela, tipo, modifica um pouquinho a largura do nariz, ó, o nariz dela fica um pouquinho mais fino no DLS e modifica um pouquinho a boca, mas ainda tá para reconhecer que é a Grace, certo? E tipo, no caso aqui, dessa cena assim, parece até aqueles mods que colocava no GTA 4, no GTA 5, que deixava os gráficos mais bonitos. Só que aqui, no caso, ele tá fazendo com IA, certo? E tá uma parada bem interessante. É, no caso, IA com GPT, certo? Que é IA generativa. Aí, tipo, ele foca, o foco mesmo é lá na iluminação, então acaba que o jogo fica menos cinza assim também, certo? Inclusive a luz eu acho que tava mais real sem o TLS, certo? Assim, pode ser por conta do dia, da hora do dia também, mas não tá parecendo ser horários diferentes. Mas enfim, agora vamos para minha opinião, certo? Até o meu posicionamento é tipo, ficou legal, certo? Ficou mais realístico, mas a minha opinião é o seguinte: até que ponto, certo? Isso aqui ativado, ele vai ficar gerando rostos novos a cada frame, certo? A cada 30 frames, sei lá, tipo se ele vai ficar modificando o rosto direto ou se ele vai conseguir manter a personagem
é, até o fim do jogo, certo? Ou então, tipo, se eu ativar e desativar, ativar, desativar, ele vai ficar modificando o rosto, certo? Eu acho que o grande problema mesmo aqui dessa IA foi que eles focaram muito em mostrar o rosto do personagem e acabou dando essa impressão de que eles querem modificar o rosto do personagem. Não sei por que não tá vindo aqui. É, tipo, aqui pode-se ver que não mudou tanto, ó. Só mudou o brilho nos olhos da personagem. Só mudou a iluminação. É, Aí, outro ponto que eu acho também é, tipo, até que ponto isso vai deixar as placas de vídeo mais caras também. Por conta que, tipo, as placas de vídeo já estão caras por si só. E aí, quando você coloca uma IA num processador ou numa placa de vídeo, normalmente, eu digo normalmente, pode ser que tenha alguma outra placa de vídeo ou processador que atende sigam para outra solução, mas normalmente se é necessário criar um chip reservado para IA, certo? No caso, se você pegar, por exemplo, um processador Ultra 7 ou Ultra 5, vocês vão perceber que tem um chip reservado para IA, certo? Ele tem o processador normal e tem o chip reservado para IA. E aí acaba que isso aumenta um pouquinho o preço. E aí o meu pensamento é até que ponto essa tecnologia vai causar um impacto a mais no preço das placas de vídeo, sabe? E tipo, outro ponto é até que ponto vão focar mais nesse DLS do que em desempenho realmente ou em poder da placa de vídeo. Sim, galera, só mais uma coisa. A IA que está rodando com o DLSS 5, ela está rodando localmente, ou seja, não faz nenhum acesso à internet ou a um servidor para fazer a renderização em tempo real. Então, de certa forma, isso é bom porque os dados do seu jogo vão estar privados, mas por outro lado é ruim porque vai ter que ter mais processamento na placa de vídeo. Ou seja, provavelmente para solucionar isso eles realmente vão ter que ter um chip reservado para IA. E aí provavelmente vai entrar nessa questão de a placa de vídeo ficar mais cara. Mas tipo, a Nvidia realmente tá de parabéns. Essa IA tá muito top. É, Aqui Keynote ficou um pouquinho cara, tô até um bigode aqui, mas não sei como é que é o cara na vida real, certo? Mas ainda dá para se perceber que é a mesma pessoa. Mas esse cara aqui, ó, é esse cara aqui que eu quero mostrar mesmo. Ele modificou totalmente o rosto do personagem. Tipo, tá pra se identificar que ainda é o cara, mas ficou outro cara. É, Mas, tipo, se você colocar, por exemplo, em bichos ou então no cenário, fica um negócio muito massa, ó. Fica muito, muito realista. E o outro ponto que eu me questiono é, tipo, se pode influenciar na estrutura artística do jogo. Mas pelas imagens aqui que a gente vê, a única coisa que pode afetar na direção artística é a questão de iluminação, certo? Mas isso é configurável pelo desenvolvedor. Mas o meu ponto é tipo se o DLS se deixasse o jogo mais claro do que era para ser. Por exemplo, um jogo de terror, normalmente os caras querem uma parada bem escura, bem atmosférica. E aparentemente o DLSS ele está tirando o filtro que é colocado de pós-processamento no jogo. Ó, percebe que ele aqui está um pós-processamento que dá para se perceber que é um pós-processamento forçado, que deixa o negócio meio que
um avermelhado, um cinzento, e aqui ele tira completamente. Mas de resto tá muito bom. Tipo, se eles não tivessem focado tanto em rosto, ó, tava pra a galera aplaudir de pé esse DLSS. Ó, por exemplo, o Hogwarts do Harry Potter, ó, ficou um negócio bem mais claro e, tipo, talvez a atmosfera que os desenvolvedores quisessem passar era uma atmosfera assim mais sinistra mesmo. E, tipo, ficar uma atmosfera totalmente diferente. Mas, é, mas isso aqui, tipo, provavelmente usaram sem parâmetro nenhum. Foi só para mostrar como seria a nova tecnologia. Pelo que eu vi a Nvidia comentando lá nesse site aqui, eles dizem que o desenvolvedor vai ter total liberdade para colocar os parâmetros, assim que como eles já fazem no DLSS 4, certo? E nos anteriores. É, sim, outro ponto que me questiono também é sobre a questão do desempenho, certo? Que tipo, muitos jogos hoje estão vindo com o desempenho com a otimização deixada de lado. E aí acaba que tipo, já que tem um recurso de DLSS que vai melhorar tanto em gráfico quanto em desempenho, aí no caso, como os desenvolvedores não estão mais preocupados tanto com a otimização, vai acabar que, como já tem o recurso, ele vai acabar se preocupando menos ainda com a otimização. É isso, galera. Muito obrigado aí a quem assistiu. Se tem algum posicionamento contra o que eu falei aqui, se tem alguma coisa a favor, ou se quiser acrescentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Deixa aí nos comentários. E é isso, galera. Eu não vou fazer live hoje, tô meio cansado, mas até a próxima. Valeu e fui!